Na sequência, a gente vem aqui para resumo. Aqui no código do produto produzido segue a mesma linha de raciocínio. Eu coloco o número 1 e coloco o número 2, como nós já fizemos lá atrás. Que ele vai puxar tudo que foi calculado na matéria-prima, na estrutura da receita, no processo e no impostos, vai calcular aqui. Então veja só, para fazer os 60 kg de massa de salgado, com o custo de material mais mão de obra, fica R$ 719,69. E para fazer o recheio de frango, ele custou R$ 927,93. Isso é o custo total, mas ainda nós não temos o custo do produto. A gente não fez o produto ainda. O que a gente fez foi apenas o recheio de frango e a massa de salgado. Agora é uma parte interessante que a gente vai automatizar a nossa tabela. Porque veja bem, se caso a gente concluir agora o nosso produto, vir aqui fazer coxinha de frango e tudo mais, a gente ainda não vai ter automatizado. O que eu recomendo aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Uma para a gente automatizar, facilitar a vida, e outra para vocês conseguirem usar a mesma receita. Imagino eu que todo mundo tem uma receita de frango, é uma só, não muda nada, né? Que tu usa para vários produtos diferentes. Tu faz risoles, tu faz coxinha de frango, tu faz pastel de frango, todos com o mesmo recheio. E a massa de salgado também, tu usa na bolinha de queijo, coxinha de frango, croquetes e assim por diante. Então, pessoal, para a gente não estar tendo que refazer sempre essa estrutura de receita de massa e recheio, a gente aqui no resumo vai fazer o seguinte: nós vamos transformar essas duas opções aqui essas duas receitas que nós acabamos de fazer em um ingrediente. Então, a partir daqui a gente já não coloca mais nada. O que a gente faz? Prestem atenção, se necessário, vocês voltem esse vídeo e façam com calma novamente. Eu vou tentar ser bem claro na explicação. Veja bem, a gente precisa colocar este valor de custo dos 60 quilos e este valor de custo dos 12 quilos. Então a gente vem aqui em matéria-prima, eu aconselho ir um pouquinho mais para baixo da tabela para não atrapalhar a sequência que vem. Que daí assim vocês podem colocar várias sequências desses ingredientes, dessas receitas que se tornam ingredientes no final das contas, entenderam? Então aqui vamos botar a massa de salgado. Melhor, pessoal, vamos vir aqui na estrutura da receita e a gente copia isso aqui, ó. Vamos vir aqui, ou Ctrl C ou Ctrl V, ou Ctrl C aqui, Ctrl V lá, ou clica com o botão direito do mouse, copia e cola. Aqui o texto. Entendeu, pessoal? Mesma coisa no salgado aqui. Eu vou copiar, Ctrl C agora e venho aqui e eu colo Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V fica mais fácil. Caso vocês não tenham muita noção, vai no mouse também. Se vocês não têm muita intimidade com o computador e com a planilha. A unidade de compra, então aqui é quilo, né? Nós fizemos vários quilos de massa e de recheio. Agora que vem o pulo do gato, pessoal. Se a gente pegar simplesmente 719,69 e colocar aqui, ó, 719,69. A unidade aqui, quantidade comprada, é a quantidade que rendeu a nossa receita. Então foi 60 mil gramas. Opa, 60 mil gramas. E aqui a gente coloca gramas. E aqui foram 12 mil gramas. Do recheio foram 12 mil gramas. O recheio aqui, ele nos custou 927,93. Então, 927,93. Se nós fizermos assim, o que acontece? Vamos supor que aqui a nossa farinha de R$ 500 foi para 200 o pacote. Então, na prática, o nosso custo baixou, certo? Olha aqui, ó, o nosso custo foi parar nos R$ 419, o da massa de salgado. E se a gente alterar aqui o preço, vamos supor que o preço aumentou, foi para R$ 90 o quilo do frango, aqui a nossa receita também explodiu no custo, né? Foi para 2.197. Mas aqui, como a gente não vinculou uma célula na outra, ainda estão com os preços antigos. Para que isso não aconteça e toda vez que vocês alterarem um valor aqui, já alterar aqui também o custo da nossa matéria-prima, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vêm aqui na célula, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro.
Pessoal, para a gente fazer essa automação, a gente vai fazer os seguintes passos. Primeiramente, a gente vem em custo de hora e a gente tem que começar a trocar as tabelas, em vez aqui de cima, elas têm que aparecer aqui embaixo. Então, vocês clicam nesse xizinho. Vocês viram que já apareceu as nossas tabelas aqui embaixo. São as mesmas aqui em cima. Tanto faz o local de mudar para operar a tabela. Mas para fazer o que nós vamos fazer agora, tem que ser usada as aqui de baixo. Então, o que a gente faz? A gente clica na célula que a gente quer, aperta igual. Eu sei que a informação que eu quero está em resumo. Então, eu clico com o botão normalmente em resumo e é esta célula aqui do custo total de material e mão de obra que eu quero, dos 419, que soma tudo. Eu clico nela. Reparem que ela ficou com esse pontilhado ao redor dela. Após isso, vocês apertam OK. A planilha automaticamente, toda vez que alterar o valor aqui, ela vai aparecer aqui. Entenderam? Então vai ser automático. Vou fazer novamente com o recheio de frango. É igual. Olha aqui na tabela de baixo, vou no resumo, venho aqui em cima no recheio de frango, pego os R$2.000, clico nele e aperto em OK. Veja só. E aqui a minha tabela já calculou, como eu já tinha colocado o valor do rendimento da minha receita, já ficou calculado também aqui a questão do quanto é a grama do meu recheio e quanto é a grama da minha massa. Então, a grama da minha massa ficou 0,07 centavos e o meu recheio ficou 18 centavos por grama. Então, a gente vem alterar aqui agora o valor de novo. Vamos botar aqui o nosso saco de farinha. Ele está custando R$95. E o nosso peito de frango que foi utilizado, ele está custando R$25 agora. Vamos lá, aqui mudou, foi para 314, 697. E consequentemente, como a gente fez aquele esqueminha na célula, 314, 697. Então aqui já está tudo calculado, tudo certinho. Então já está tudo aqui, pessoal. Tudo certinho, tudo bonitinho. Isso aqui vai eliminar um tempo para vocês que vocês não têm ideia. Vai ficar tudo 100% calculado. Vamos continuando. Agora, de fato, nós vamos fazer a nossa receita. Então, o que acontece agora? Nunca vamos esquecer, pessoal, também, depois de certo tempo que a gente já fez uma parte da receita, vem aqui, clica nesse disquetezinho que é o salvar. Então, a gente vai salvar o nosso progresso até aqui. Para caso aconteça de fechar o computador, alguma coisa, a gente não perder as informações que nós já colocamos, certo? Então, sempre salvem a planilha de vocês. Aqui agora é o seguinte, pessoal. A gente já tem o que é preciso para fazer a coxinha de frango. Nós temos a massa e nós temos o recheio. Basicamente é isso, não é? Eu empano também os meus salgados. Então aqui, deixa eu ver se eu não coloquei farinha de rosca. Então aqui falta farinha de rosca. Eu vou adicionar ela agora. Farinha de rosca. Eu compro em sacos ela. Eu pago, se eu não me falha a memória, é um pouco menos de 300, mas eu não me recordo agora. E é 25 quilos também, tá? 25 quilos, então são 25.000 gramas. Por que eu coloquei aqui a farinha de rosca, pessoal? Porque agora, primeiramente, a gente faz... Eu aconselho vocês, façam todas as massas, todos os recheios que vocês têm, vão adicionando aqui. Massa de coxinha, massa de pastel frito, massa de... Tudo que vocês tiverem, massa podre, massa de pão, alguma coisa assim. Cadastrem todas as massas e todos os recheios neste formato. Após isso, a gente vai desenvolver o produto, que vai ficar de uma maneira muito mais simples, fácil e objetivo de vocês entenderem. Vamos colocar aqui na sequência, como eu havia falado anteriormente, é o número 3. Coloquem sempre uns a mais. Vamos fazer aqui coxinha de frango. Vamos botar de 150 gramas. Uma coxinha de frango, 150 gramas. O que eu preciso para fazer a coxinha de frango? Eu preciso de massa. Então aqui, cliquei no lado, a gente vai descer até achar a nossa massa. Aqui, ó, nossa massa de salgado. Ela apareceu aqui como um ingrediente agora. E a mesma coisa com o recheio. Nós vamos utilizar o recheio para fazer a coxinha, certo? Então aqui está o recheio de frango. Então, o que acontece agora, pessoal? Aqui nós vamos fazer
Aqui agora vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. No caso, se vocês sabem que a receita de 60 quilos dá exatamente os 12 quilos de recheio vão consumir os 60 quilos de massa, tranquilo, pessoal. Então vocês fazem. Vamos colocar aqui que a gente utilizou os 60 quilos de massa, só para fazer uma conta redonda, tá? Então 60 mil gramas. E vamos colocar que essas 60 mil gramas a gente utilizou todos os 12 mil gramas de recheio. Então aqui houve perca? Geralmente há uma pequena perca sim. Uma perca de alguns centavos para quem trabalha com a máquina, com o modelador e tudo mais. Porque até a máquina encher, fica lá umas 500 gramas. Mas como a gente faz uma quantidade grande, acaba se tornando irrisória essa perca. Mas se vocês quiserem calcular proporcionalmente a perca, tem que calcular. Eu não fiz esse cálculo porque fica muito irrisório para mim. Mas se vocês quiserem calcular, fiquem à vontade. Daí a gente vai continuar aqui. Outro negócio que a gente usa para fazer a coxinha de frango, a gente utiliza a farinha de rosca, certo? Daí vocês têm que pesar. Comecei lá com 10 quilos de farinha de rosca, digamos. Aí faz os salgados, tudo bonitinho. Para calcular a farinha de rosca, depois vocês calculam o que sobrou. Então eu comecei com 10 quilos, sobrou 1,2 kg, digamos. Então a gente vem na calculadora. Mesmo que a conta seja fácil de fazer, pessoal, só para ter aquela certeza e não errar, a gente tinha 10 mil gramas, né? Sobrou menos 1.200 gramas. Então, são 8.800 gramas que foram utilizadas. Daí a gente vem aqui, coloca 8.800 e dá um Enter. Então, ele já calculou aqui, ó, mais R$105. Entenderam? Então, na sequência aqui, pessoal, a gente vai fazer aquele esquema. Vamos deixar 2 ou 3 aqui sem nada, apagamos para o próximo, aí depois a gente faz bolinha de queijo. Eu vou fazer também a bolinha de queijo para vocês verem como é que funciona. Aí eu não vou explicar tanto, mas basicamente vai ser o mesmo esquema. Eu só vou fazer mais rápido para vocês verem como funciona para usar a massa e o recheio. A partir de agora, a gente vai seguir o mesmo processo. Então a gente vai aqui no processo, que é o número 3. Quanto tempo demorou para fazer, para modelar todas essas coxinhas? Vamos supor que demorou 5 horas e 27 minutos. Então, a gente usa a nossa calculadora. Deu 327 minutos para fazer tudo. Então, deu 327 aqui. Aí, a gente apaga aqui o 5 e o 27. O nosso processo custou R$111. Aqui, impostos, a gente mexe uma vez, não precisa mais mexer. Então, a gente vai para o resumo agora. Número 3. Como a gente colocou... Sempre lembrando, mais uma vez, colocar o nome da receita para quando aparecer aqui no processo e depois no resumo a gente saber do que se trata todos esses números. A gente vai utilizar essa receita para fazer o custo final. Essas duas primeiras eu não utilizei para fazer o custo final porque não é um produto que eu vendo. Eu não vendo a massa e eu não vendo só o recheio, eu vendo só a coxinha pronta, né, pessoal? Essa aqui seria para usar internamente. E esta aqui a gente dá sequência para fazer o custo de venda. Se caso vocês vendem o recheio e a massa, nada impede de vocês continuarem a receita. Para continuar a receita, a gente continua aqui, ó, a porcentagem da receita utilizada. Quanto vocês utilizaram desta receita? A gente utilizou 100%. Geralmente é 100% que tu vai utilizar, é o valor total, tá? Utilize 100%. Qual que é o código do produto? Este código do produto é para a gente calcular no custo final. Não tem nada a ver com este código aqui do produto produzido. Aqui já é uma outra coisa, um outro código. Vocês podem inventar o código que vocês quiserem. Eu coloco o código 1 para facilitar. E aqui a descrição do produto é a descrição do produto que tu vende. Então vou colocar aqui, coxinha de frango, lanche. Vamos supor. Ou lanche 150 gramas, aí vocês fazem como vocês acharem melhor. E agora a gente vai saber exatamente o custo final. Mas antes nós vamos estipular aqui que esses 60 quilos de massa aqui renderam mais ou menos umas 600 coxinhas. Nós fizemos 600 coxinhas com este tempo de processo aqui de 327 minutos. Foram feitas 600 coxinhas de lanche.
Certo, pessoal? A gente já sabe dessa informação, porque a gente já fez, a gente cronometrou o tempo, a gente viu quantas unidades foram feitas e agora na sequência a gente vai fazer o custo desse produto.